Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. No programa de hoje vamos discutir a formação contínua como um dos elementos organizadores do projeto político-pedagógico da escola. Convidamos para o debate o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, José Serque Fusari. O professor do Centro Universitário Salesiano e supervisor de ensino da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, Alexandre de Paula Franco. E a professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nalu Rosa. Participe você também do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pelo professor Fusari. Professor, o senhor teve a sua tese de doutorado, a sua principal linha de pesquisa, a formação contínua de professores. A partir do que o senhor pesquisou, do que o senhor estudou, qual é a relação entre essa formação contínua dos professores e o projeto político-pedagógico da escola? Olha, nós estamos muito habituados a perceber, há uma tendência de perceber a formação contínua feita fora da escola. É o mais usual, é o mais comum, é a que está mais sendo divulgada. O que eu pesquisei, o que eu tenho estudado é a complementação, quer dizer, a formação, o projeto pedagógico, né? E a formação contínua como sendo instâncias articuladas. Então, a formação contínua estimularia o projeto pedagógico e o projeto pedagógico estimularia a formação contínua. Então, são dois elementos que se complementariam e transformariam ou caracterizariam a escola como um locus privilegiado da formação e do desenvolvimento do coletivo da escola. Agora, de qualquer forma, mesmo a escola sendo esse locus privilegiado, isso não elimina outras formas de formação que o professor possa buscar, independente da escola, não, fora da escola. As propostas são complementares, né? O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é o excesso da formação fora. Então, cursos, seminários, encontros, reuniões e, de certa forma, um pouco privilegiamento, um abandono da escola como um local privilegiado, quer dizer, a dinâmica, o cotidiano na escola, com os pares, né? A discussão do conteúdo, a discussão das questões metodológicas, da interação professor-aluno, são fundamentais para a construção desse coletivo da escola, de criar uma cultura na escola de formação. O senhor fala no seu texto de várias terminologias ao longo da educação, né? Educação permanente, educação em serviço, e há pouco tempo a gente falava aqui em formação continuada. Agora já falamos em formação contínua. O que isso representa e o que de mudança tem de fato nessas terminologias todas? Há uma evolução? A gente pode entender como uma evolução? Olha, de certa forma sim, né? Mas se confundem, porque as terminologias, a palavra é datada historicamente, não é? Então, os conceitos, eles representam um momento, uma conjuntura, né, de um determinado aspecto da educação. Então, por exemplo, treinamento, reciclagem, capacitação, estiveram muito em voga, estão muito associados ainda a um problema, a um momento da ditadura militar, do tecnicismo na educação, né? E eu acho que na medida em que a gente faz a revisão, uma análise crítica desse momento, a gente evolui numa perspectiva conceitual, não é uma mudança de terminologia, é uma mudança de concepção de educação, da relação escola-sociedade e da formação do professor nessa conjuntura toda. Então a formação contínua hoje
ela tem sido usada porque dá a ideia de um contínuo como movimento permanente. E continuado seria, a gente escuta muito isso no passado. Tá certo. Quero passar um pouquinho para o professor Alexandre. O professor tem a sua tese de dissertação de mestrado, a profissionalização do supervisor de ensino na rede estadual de São Paulo. Como é que você vê o papel, então, desse supervisor na condução das atividades de formação contínua? Eu creio que o papel do gestor na escola, ele acaba sendo fortalecido à medida que nós enxergamos o projeto pedagógico como a grande carta de intenções, a grande carta de princípios, o contrato pedagógico que existe entre a escola e a comunidade, os profissionais, não é? As outras instâncias que podem estar contribuindo aí para o processo de formação dos professores, e por conta disso, essa formação em serviço que vai contar com a contribuição seja do coordenador pedagógico, do supervisor pedagógico, do diretor da escola, dos professores, de outros especialistas, ela vai contribuir para que exista um conjunto de ações voltadas à formação do professor, mas que, sobretudo, haja uma progressividade na compreensão que o professor faz do seu trabalho, das suas práticas, dos seus saberes acumulados aí no exercício da docência e nas suas próprias investigações teóricas, né? E ele passa a enxergar aí a possibilidade de desenvolvimento profissional centrada na escola, enquanto instituição de trabalho, não é? Que lidar com diferenças, com contradições, não é? Que tem recursos próprios, condições específicas, não é? E que tem diferentes princípios de acordo com a sua realidade, com as suas comunidades e também com os grupos que atuam em cada uma das localidades que nós trabalhamos aí. Você é supervisor de ensino de uma rede, como é que você vivencia esse processo? Que dificuldades você enfrenta e como você consegue superá-las? Como é que é o dia a dia de um supervisor e que trabalho pode ser desenvolvido ou é desenvolvido com as escolas? Eu entendo e a experiência tem contribuído para que nós consigamos valorizar cada vez mais o papel de todos os atores dentro do processo educativo da escola, né? Seja o professor, seja o supervisor, o coordenador, enfim, esses diferentes profissionais que devem estar atuando no sentido de identificar quais são as fragilidades do projeto educativo da escola. Como que nós podemos lançar mão das políticas públicas, das iniciativas dos órgãos centrais, dos programas, dos projetos, das secretarias de educação, projetos esses que têm contribuições muito significativas para a escola, mas que precisam ser vistos também dentro de cada um dos contextos, né? Em que medida as unidades já têm discutido as temáticas que são apresentadas, e eu entendo que os supervisores de ensino, os supervisores pedagógicos, os demais gestores, aí, os coordenadores, são profissionais que realizam um trânsito dentro dos espaços formativos. A escola, a academia, não é? Os outros centros de formação, e podem estar trazendo para a escola esses outros olhares que vêm a contribuir para a formação coletiva da equipe, não é? Que não pode perder isso de vista, essa necessidade de formação coletiva, porque a escola ela é instituição. A natureza do ensino público é garantir essa democratização coletiva. Tá certo. Nalu, você é professora do Instituto de Aplicação da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, e também integra uma equipe de uma ONG, né, que é o Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti. Agora, de que maneira você acredita que as histórias de vida dos professores se cruzam com as histórias profissionais? E como é que isso interfere, como é que isso influencia nessa formação inicial e principalmente continuada dos professores? A história de vida da pessoa, ela não é desvinculada da história profissional, né? Quer dizer, nós temos uma história, né? E é interessante até essa sua pergunta, porque eu fiz a minha dissertação sobre a formação do professorado dessa instituição, né? Do centro comunitário. E nós vimos muitas identidades nas histórias de vidas e nas consequências, né, de visão profissional.